Oi pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Aqui é o Mário César, sou professor do Instituto de Física da UFBA. Bem-vindos de volta ao curso de Mecânica Clássica. Hoje a ideia é nós começarmos a lidar com conceitos fundamentais da teoria. Vocês já fizeram Física 1, então vocês já sabem que a Mecânica Clássica é baseada em 3 leis, que são as 3 leis de Newton. O princípio da inércia, a segunda lei de Newton e o princípio da ação e reação. Uma das coisas que nós vamos ver é que essa não é a única forma de compreender a mecânica. E se nós quisermos construir a mecânica a partir de um conjunto mínimo de proposições e conceitos fundamentais, essas 3 leis elas podem ser substituídas basicamente por 2. Mas primeiro o que nós vamos fazer é definir quais são os objetos do nosso discurso, ou seja, qual é o nosso universo. E o universo da teoria pressupõe a definição de algumas entidades fundamentais com as quais nós vamos trabalhar. Na mecânica, o objeto fundamental do nosso estudo vai ser um conceito de partícula. Então agora eu vou mudar aqui de tela. Aqui eu estou usando um programa chamado LIX. Esse programa eu uso para editar documentos em LaTeX. Ele é bem amigável, eu espero que vocês possam usar também. Calma que nós vamos aprender, tá certo? Aqui a ideia é que eu faça alguns slides. Então vamos falar aqui da partícula. Eu vou colocar aqui um conjunto de itens, tá certo? O que é uma partícula? Uma partícula em mecânica clássica é um conceito tão primitivo que eu não consigo separar em outros conceitos. Então, eu posso dizer que a partícula é. Ou seja, a partícula ele é um ente na nossa teoria que existe, sempre existiu e sempre existirá. Você não pode criar nem destruir partículas na sua teoria, né? Então ela tem uma qualidade de eternidade, né? E indestrutibilidade. Você não pode destruir e não pode criar uma partícula. Nós vamos usar a partícula para construir tudo que nós vamos estudar na mecânica clássica. Ela não está sozinha. Ela tem um conjunto de características. Essas características são chamadas de observáveis. Ou essas características são chamadas de observáveis dinâmicos. Na verdade, eu posso classificar observáveis dinâmicos de diversas formas, mas nós vamos classificar os observáveis dinâmicos em 2 tipos, basicamente. O primeiro tipo de observável, ele é o observável intrínseco. Ele é intrínseco porque ele define as propriedades. Ele define as propriedades da partícula. E o outro tipo de observável, ele é o extrínseco. Então, um conjunto de propriedades, um conjunto de observáveis extrínsecos, outros observáveis que não definem as propriedades da partícula, eles definem outras propriedades, notadamente, por exemplo, as propriedades de movimento da partícula, por exemplo. Dentro da mecânica clássica, a gente não pode construir os observáveis intrínsecos de uma partícula, que são as propriedades que definem a existência da partícula. A gente simplesmente supõe que eles existem. Vamos falar, por exemplo, de observáveis intrínsecos. Quais são os observáveis intrínsecos de uma partícula? Toda partícula tem, que é a massa. A massa de uma partícula é um observável intrínseco. Você define qual é a massa da partícula. Então, por exemplo, a massa do elétron ela é dada por 9,109 aproximadamente vezes 10 a menos 31 quilogramas. Uma das quantidades que definem um elétron é essa massa.
Existem outras partículas que têm a massa do elétron? Existem. Por isso que a massa não é o único observável intrínseco de uma partícula. Nós temos, por exemplo, outro observável que vocês já estão acostumados, é a carga elétrica. No caso do elétron, a carga do elétron é de menos 1,602 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tá certo? São dois exemplos que vocês já estão acostumados. Vocês sabem que a carga elétrica ele é um tipo de observável que tem dois sinais. Ele tem um tipo positivo e um tipo negativo. Agora, para falar do elétron com toda certeza mesmo, vocês precisam de um terceiro observável chamado spin. Esse não aparece muito fácil nos livros didáticos, principalmente em mecânica clássica. O spin ele é um grau de liberdade, nós também chamamos, ou um observável fundamental do elétron. No caso, o elétron o spin do elétron é meio. Por ter spin meio, ele também tem duas polarizações de spin, mais meio e menos meio. Aqui na mecânica clássica, nós vamos trabalhar basicamente com massa e com pouco menos de frequência a carga elétrica como definidoras das partículas. E esses observáveis na mecânica clássica, eles são definidos de forma ad hoc, né? Ou seja, eu digo a partícula tem massa, a partícula tem carga elétrica, e se eu necessitar da descrição do spin, eu vou dizer que a partícula tem spin. Vamos dar uma olhada nos observáveis extrínsecos agora. Nós não definimos ainda, mas nós vamos definir posição, velocidade e aceleração. São também observáveis os quais vocês estão acostumados a trabalhar. Outros observáveis extrínsecos: energia, momento linear e momento angular. Outros exemplos de observáveis extrínsecos: o torque, potência, por exemplo, e etc. Tá certo? A diferença, então, entre os observáveis intrínsecos e os observáveis extrínsecos é que os observáveis intrínsecos eles definem a partícula, enquanto os observáveis extrínsecos eles definem o que a gente chama de estado de movimento da partícula. Estou me adiantando um pouquinho agora, eu vou definir todas essas coisas no caminho. Bom, imagina vocês agora que o universo só tenha uma partícula. Então, uma partícula não tem dimensão, ela existe, e existe um conjunto de observáveis intrínsecos que a definem. Vamos dizer que ela tem uma massa e uma carga elétrica. Eu posso dizer muito facilmente que uma partícula sozinha no universo é um exemplo do que a gente chama de partícula livre. Uma partícula livre é uma partícula que não interage com nenhuma outra partícula. A própria ideia de interação ela exige duas ou mais partículas. Então, quando eu tenho no meu universo duas ou mais partículas, elas vão interagir. E essa interação ela vai ser determinada pelos observáveis intrínsecos da partícula. Nós vamos observar isso muito facilmente, porque se duas partículas possuem massa, elas vão interagir gravitacionalmente. Por outro lado, duas partículas com carga elétrica interagem eletromagneticamente. Nós temos na natureza 4 interações fundamentais. Elas são as interações gravitacional, eletromagnética
a interação nuclear fraca e a interação nuclear forte. Cada uma delas está relacionada a um observável intrínseco. A atração gravitacional está relacionada à massa, a eletromagnética à carga elétrica, a força fraca está relacionada aos bósons W mais W menos. E o bóson Z, também conhecido como Z0. E a interação nuclear forte a gente chama de carga fraca. E a nuclear forte nós chamamos de... A carga da interação nuclear forte nós chamamos de carga de Coulomb. As partículas que interagem nuclearmente são os hadrons, né? Que são formados por quarks. Os quarks eles possuem massa, possuem carga elétrica e possuem cargas de Coulomb. E na força nuclear fraca nós temos partículas que dependem das cargas fracas também. Então a interação é uma propriedade fundamental que vai depender da existência de sistemas de partículas. Também o tipo de interação vai depender dos observáveis intrínsecos das partículas que interagem. Na mecânica clássica a gente não vai se importar com a interação nuclear fraca nem com a interação nuclear forte. Nós vamos principalmente lidar com a interação gravitacional e a interação eletromagnética. Outra forma pela qual a gente pode separar os observáveis que dizem respeito a determinada partícula é através da seguinte classificação. Nós temos os observáveis invariantes e nós temos os observáveis dinâmicos de uma teoria, né? O que são observáveis invariantes? Observáveis invariantes eles são aqueles que independem, ou seja, cujos valores medidos eles independem do observador. Qualquer observador, em qualquer lugar, vai medir os mesmos observáveis. Um exemplo de observáveis invariantes são os observáveis intrínsecos. Opa, deixa eu corrigir aqui. Observáveis intrínsecos de uma partícula. Os observáveis intrínsecos de uma partícula eles são invariantes por evolução temporal, por translações e por rotações. Tá certo? Nós temos outros tipos de observáveis invariantes, como por exemplo alguns observáveis extrínsecos. Por exemplo, a energia de um sistema isolado. A energia de um sistema isolado ele é um exemplo de observável invariante. E nós temos o que nós chamamos de observáveis variáveis, ou simplesmente de variáveis. Todos os observáveis variáveis de um determinado sistema são observáveis extrínsecos. E, como exemplo, posição, velocidade, aceleração, etc. Deixa eu mudar de cena aqui. Agora eu vou mudar de cena. Só para acabar o vídeo, vou falar um pouquinho dos invariantes intrínsecos, né, ou dos observáveis intrínsecos de uma teoria. Pode parecer estranho a princípio que eu não consiga justificar a existência da massa, por exemplo, tá certo? Ou a existência da carga elétrica. Nas teorias clássicas, massa e carga elétrica são propriedades que você coloca nas partículas. Será que não é possível existir uma forma
de justificar a existência desses observáveis? De fato existe. Isso é feito pela teoria quântica de campos. A teoria quântica de campos, ela trata os observáveis intrínsecos de uma partícula agora de uma forma não fundamental, como nós fizemos, mas de uma forma que esses observáveis eles sejam frutos da própria teoria. Eles são chamados de invariantes de grupo. Por exemplo, a massa é o que nós chamamos de invariante de Casimir do grupo de translações. A carga elétrica ele é um invariante do grupo U1, que é um grupo de simetria interno do sistema eletrônico. E o spin ele é um invariante do grupo de Lorentz, que congrega rotações e boosts relativísticos. Então, veja que, do ponto de vista fundamental, esses conceitos como massa e carga elétrica, eles sobrevivem à mecânica clássica e eles conseguem ser explicados e compreendidos de uma maneira mais fundamental. Por enquanto, no curso de mecânica clássica, nós vamos tratar esses invariantes, ou nós vamos tratar esses observáveis, como observáveis intrínsecos mesmo, ou seja, eles são definidos junto com a partícula para que a teoria possa ser construída. Por outro lado, as partículas possuem uma propriedade de interação. Duas partículas interagem uma com a outra e a intensidade das suas interações depende dos observáveis intrínsecos, especificamente da massa da carga elétrica. Bom, por enquanto é isso. Vou deixar vocês por aqui e até o próximo vídeo.